nome da pregação de hoje é Os Bonzinhos no Inferno. Vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 9. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, até da hortelã. Ele tinha um pezinho lá de hortelã, se ele vendesse a hortelã, R$1, 10 centavos ele dava de dízimo. Verso 13. Mas o publicano, de pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Essa aqui, com certeza, é uma das parábolas mais importantes da Escritura, que resumem muito bem a nossa fé e por que a nossa fé é única e não existe nenhuma religião como o verdadeiro cristianismo. Porque o catolicismo é falso e boa parte das igrejas evangélicas são falsas também. Eu sei, não podemos falar isso porque soa como arrogância ou alguma coisa nesse sentido. Mas se é a verdade, é a verdade. E é o que eu acredito. Eu quero começar dizendo que as pessoas lá fora, elas não acham que elas vão para o inferno. Elas não acreditam. Elas estão atoladas na lama, mas elas não acreditam que elas estão indo a passos largos para a condenação eterna. Porque eu sei que elas não consideram que estão indo para o inferno, porque elas não estão atormentadas. Se elas estivessem conscientes do estado delas, elas estariam atormentadas. Por quê? Eu aconselhei uma pessoa uma vez, ela contava a história de um parente dela. E o parente dela se matou porque ele estava com medo, ele não aguentava a angústia, a tensão de lidar com a pressão de ir para a cadeia. Ele estava para ser julgado e ele acreditava que ele seria punido, ele provavelmente iria para a cadeia. E ele se matou e ele estava completamente atormentado por estar naquele processo de julgamento. Se as pessoas de fato entendessem para onde elas estão indo, e elas estão indo para o inferno, elas estão atoladas em seus pecados e não notam isso. Agora, por que elas não notam? Porque este fariseu aqui é o retrato de todo homem. O fariseu era uma espécie de líder religioso, era alguém que frequentava a igreja. É muito comum que se aplique a história do fariseu a apenas o falso crente, a apenas aquele homem que frequenta a igreja e é o hipócrita, aquele homem que bate carteirinha no templo no domingo, mas na semana bate na esposa e é um troglodita. Mas isso não é verdade. Não se aplica apenas a este homem. O que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é que este texto se reflete em relação a todos os homens. Todos os homens, todos eles são, numa medida maior ou menor, fariseus. Eles se consideram bons. Eles acham que eles possuem bondade o bastante para chegar diante de Deus e falar: eu mereço ir para o céu. Atolados na lama, mas eles acreditam que eles são bons. R.C. Sproul conta de uma pesquisa que fizeram em algum lugar lá nos Estados Unidos, e a pesquisa girava em torno da seguinte pergunta: se Deus dissesse a vocês, por que eu deveria deixar você entrar no céu? Qual foi a resposta? 90% das pessoas responderam: ora, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Eu frequento a igreja. Eu ajudei não sei quem. Ou seja, 90% das pessoas confiavam em suas obras para serem salvos. Eles acreditavam que os seus feitos garantiriam a salvação eterna para eles. Assim como esse fariseu, ele cita isso: eu jejuo, eu dou dízimo. E por isso, ele considerava que ele era uma boa pessoa.
E eu vou mostrar para você que ele estava completamente enganado. E você também, você que está me ouvindo aqui agora. Se você acredita que você pode ser salvo por aquilo que você faz, eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo, se você morrer agora, você vai como uma bala para o inferno. Sem sombra de dúvidas. Você que está me ouvindo aqui, você que está me acompanhando aí. E você, naturalmente, é esse cara aqui. Eu, naturalmente, sou esse cara aqui, esse fariseu, que confia em si e despreza o próximo. Nessa parábola de Jesus, a gente tem dois homens totalmente antagônicos, o fariseu e o publicano. O publicano era uma espécie de político corrupto. Não é exatamente isso, mas é o que mais se aproxima para que você possa entender. O fariseu era quase uma espécie ali, é um pastor, se espera o melhor, e o publicano era um político corrupto. Por conta dele, pessoas morrem na fila dos hospitais. Ou seja, Jesus coloca o que o povo acreditava ser o melhor que havia em Israel e aquilo que o povo acreditava ser o pior em Israel. E Jesus conta a história e diz que aquele político corrupto seria mais ou menos assim. Tinha um pastor e tinha um petista. O petista desceu salvo. É sério, é sério. É basicamente isso. O petista, ele creu, reconheceu que ele era ladrão, picareta, sem vergonha, e ele desceu salvo. Bateu no peito e falou, eu sou maligno mesmo, tem misericórdia de mim. E o pastor foi para o inferno. A oração aqui do fariseu é um negócio assim assustador, né? Senhor, estou tão feliz aqui de conceder ao Senhor o privilégio de o Senhor me ouvir. Porque eu sou uma bênção, Senhor. Vejamos, Senhor, olha para mim. Eu dou o dízimo, eu oro. Provavelmente, nem o fariseu, de fato, orava exatamente assim. É uma parábola. A parábola é quase como uma caricatura. O fariseu, por mais estúpido que ele fosse, provavelmente ele não tinha coragem de abrir a boca e falar isso. Mas era exatamente isso que estava no coração dele. Você mesmo, muito difícil você ter coragem de falar um negócio desse aqui. Mas é assim que a Bíblia descreve o coração de todo homem sem Deus. Exatamente assim. Arrogante neste nível. Neste nível. Começamos assim então. Quem eram esses dois homens? Quem era o fariseu? A palavra fariseu significa algo como santo, separado. O farisaísmo surge basicamente na diáspora, como explica o autor de A História Ilustrada da Igreja, Justo Gonzalez. Como assim na diáspora? Muitos judeus haviam se espalhado pelo mundo. E começaram a incorporar muitos elementos da cultura de onde eles estavam. Os fariseus começaram a notar aquilo e afirmar: nossa fé está se diluindo no meio de tantas outras fés. Nós não estamos preservando o nosso judaísmo, a nossa fé, aquilo que Deus nos deu. E o fariseu, então, explica Justo Gonzalez, surge nesse contexto de homens que queriam manter a fé pura. Ou seja, o farisaísmo começa como uma coisa boa. Enquanto todos os outros estavam se misturando, enquanto todos os outros judeus estavam perdendo a sua essência, a fé verdadeira, os fariseus se levantam dizendo: isso está errado. Vocês estão se misturando. Nós somos santos. Esse é o significado de fariseu. Santo, separado. Nós somos separados dessas culturas. Essas culturas são pagãs, não tem nada a ver conosco. Melhor, são gentias, gentílicas, não tem nada a ver conosco. Jesus diz que os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Ou seja, eles eram líderes proeminentes em Israel. Aparentemente muito piedosos. Em Marcos 2,18, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E até criticaram os discípulos de Jesus, porque os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e Jesus, os seus discípulos parecem que não jejuam. Parece que Jesus tem um estilo de vida muito mundano. Retrucaram aqueles homens, disseram isso àqueles homens. Eles pareciam tão piedosos que a Escritura, lá no Antigo Testamento, ordenava e ordena que os homens deveriam levar a palavra de Deus na sua testa, no seu coração.
E eles então levaram isso ao extremo. Eles andavam com filactérios, que eram caixinhas, que dentro da caixinha continha versículos bíblicos. Eles oravam nas praças, pareciam tão piedosos, tão piedosos. Esse era o fariseu. Por isso o texto diz que eles se consideravam justos. E o pior, o mundo também, ou melhor, os judeus também. Por outro lado, quem era o publicano? O Império Romano dominava sobre Israel. E o que eles faziam? Como eles cobravam impostos? Não tinha hoje a tecnologia que o governo tem para nos roubar. Não. Eles então precisavam de pessoas para cobrar os impostos. Eles dominavam aquela nação e eles então pegavam um judeu para que um judeu cobrasse o imposto. Por isso, publicano, eles serviam ao serviço, eles existiam para servir ao público, ao Estado, ao serviço estatal. E assim faziam. Ou seja, para um judeu, ser dominado por outra nação já era um símbolo clássico de que eles estavam em pecado, porque Deus do Antigo Testamento já havia dito a Israel: se vocês pecarem, eu vou permitir que outra nação subjugue vocês. Aquilo já era um estado de desgraça para eles. E aí, como se não bastasse isso, ainda tinha um vizinho dele que era judeu, servindo aos romanos. Era o pior tipo de gente, o publicano. Pior tipo de gente. É por isso que, ao longo do Novo Testamento, você sempre nota que publicano é sinônimo de pecador. Marcos 2,16 fala de publicanos e pecadores. Marcos 18,17, o próprio Cristo diz assim: se você vir alguém cometendo pecado, vai lá e advirta-o. Advirta-o. Se ele não ouvir, leve 2 testemunhas. Se não ouvir, leva à igreja. Se não ouvir, considere-o gentil e publicano. O próprio Cristo coloca publicanismo, os publicanos, como símbolo de pecadores. Considera que esse povo não é de Deus. Se eles não ouvirem a igreja, considera que é pecador, que é publicano. Em Lucas 7,27, nós lemos: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Olha a descrição. João Batista estava pregando. E Lucas está dizendo: rapaz, todo o povo reconheceu que João pregava corretamente. Até os publicanos conseguiram reconhecer. Ou seja, na linha lá, na escala de pecador, o publicano era o pior. Ele podia ter dito: todo mundo reconheceu que João Batista era de Deus, até as prostitutas. Não. Ele diz: até os publicanos. Ou seja, era o pior tipo de gente que existia em Israel. Segundo, o fariseu, diz o texto, se considerava justo. O fariseu, como ele mesmo diz, jejuava, dava o dízimo, orava e matava Deus. Ele matou Jesus, eles mataram Jesus. Veja o que declara o texto de Mateus 12,14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Esse tipo de gente aqui, que confia em si, é o tipo de gente que mata Jesus. É o tipo de gente que luta contra Jesus. Quem é o grande adversário de Deus? É esse homem aqui, que pensa que é bom, que pensa que possui alguma virtude que possibilitará a ele um lugarzinho no céu, atolado em pecado, mas se considerando justo. Isso é uma descrição clássica da loucura total. Mas todos os homens são assim. Todos os homens são exatamente como este fariseu aqui. Os homens no seu estado natural e caído, todos eles são exatamente assim. Mas a pergunta é: por quê? Como? Porque ele se considerava justo. E por que os homens também se consideram? Primeiro, preocupava-se apenas com o exterior. Jesus disse que os fariseus eram hipócritas, porque eles eram como sepulcros caiados. Por fora, pintadinho, parece até bonitinho, por dentro, cheio de verme.
Outra figura que Jesus utilizou para se referir aos fariseus foi o copo. Hipócritas, vocês limpam o copo por fora, mas por dentro o copo está sujo. É uma coisa, eu sei, é ridícula, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você faz isso na sua casa? Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Quem que pega um copo lá, o copo está encardido, podre por dentro, você pega lá e lava por fora, aí depois você vai e põe um suco lá e bebe. Ninguém faz isso, gente. Mas nem o doido mesmo. Eu sei, mas é assim que Jesus está descrevendo a vida deles. A vida do fariseu. O fariseu é doido nesse nível. Ele só se preocupa com o exterior. O homem, todos os homens, são exatamente assim. Hipócritas, vivem para parecer justos, mas por dentro são podres. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Todos os homens são assim. Esse papo de, não, mas aquele cara lá, ele não crê em Jesus, mas ele é uma boa pessoa, está te enganando. Posso citar um exemplo só? Só um. Gandhi. Mahatma Gandhi. Ele fez pacto de pobreza. Ele libertou a Índia. Libertou a Índia. Acabou com a Índia. Mas enfim, libertou a Índia dos ingleses, da opressão dos ingleses. Gandhi, ele era tão puro e nobre. Sabe o que ele fazia? Ele era muito virtuoso, era um anjo. Para testar a sua castidade, ele dormia com meninas nuas. E lindas. Até com a sua sobrinha ele dormiu. As pessoas duvidavam se isso era só uma desculpa para ele apagar as suas paixões, aliviar as suas paixões. Vai te catar, né, Gandhi? Vai te catar. Pensa que a gente é trouxa? E tudo isso ainda era símbolo de virtude. E os tolos que acreditam nesse cara. Que o cara lá e dormia com a deusa só para testar a castidade dele. Mentira! Quando você pesquisa a biografia desses que são considerados santos por si sós, e você cavuca um pouquinho e você nota e encontra podridão. Ora, você pode ver isso aqui nessa Bíblia. Dos que de fato eram santos e homens de Deus. Cavuque um pouquinho e veja. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou e mentiu. Moisés, assassino, matou. Abraão, pai da fé. Pai da fé foi incrédulo. Lembra? Eu sempre conto essa história. Lembra? Pai da fé, homem de fé. Abraão chega em uma cidade. O que ele fez? Ficou com medo, o povo lá, o povo sem lei. O povo meio sem lei lá, um negócio tudo bagunçado. O que ele fez chegando lá? É tipo, às vezes, chega a alguns lugares do Brasil aqui, não vou falar o nome, não. Mas mais aqui, para esses lados. Chega lá, você fala, isso aqui é terra sem lei, gente. O que Abraão fez? Com medo. Sara, perigoso, a gente está correndo um risco aqui. Então é o seguinte, tem muito cara aqui doido da cabeça. Eles vão olhar para você e vão falar, essa mulher é muito bonita. E eles vão querer você, Sara. Então, eu decidi o que eu vou fazer. Você vai falar que você é minha irmã, porque caso eles te pegarem, eu não morro. Que marido, hein? Imagina casado com um homem desse, hein? Eita. E esse é o pai da fé. Quem são esses homens? Quem são que podem dizer, eu sou justo por mim mesmo? Eu sou justo. Os fariseus se consideravam justos porque eles olhavam apenas para o exterior. Segundo, porque eles achavam que boas ações anulavam más ações. Os fariseus, é Jesus descrevendo os fariseus, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Eles roubavam viúvas, é isso que Jesus está dizendo. E você tem que lembrar que roubar a viúva era um crime maior do que roubar outra pessoa. A viúva, na maioria das vezes, era alguém que estava completamente desamparada. Ou seja, era um nível de impiedade, de insensibilidade absurda. E Jesus está dizendo que esse fariseu que batia no peito e dizia, eu dou dízimo, eu não roubo a Deus, mas você rouba a viúva, seu endemoniado.
Ele roubava a viúva. Mas aí eles faziam orações, e aí eles achavam, as orações nos justificam. O primeiro sentido disso aqui, provavelmente, é que eles eram picaretas mesmo e faziam orações apenas para disfarçar. Mas o segundo, é isso mesmo, que esse disfarce é a ideia de que uma coisa boa acaba ocultando e escondendo as coisas ruins. É assim que os homens agem. Tem um filme chamado, acho que é O Gangster. É o Denzel Washington, que é o gangster. É baseado na história real. E aí, o detetive que está investigando e pesquisando e perseguindo, tentando prender o gangster, ele ficou muito famoso, porque um dia ele havia prendido lá uns bandidos, pessoal da máfia, e ofereceram para ele não sei quantos milhões, e ele rejeitou a oferta. E ele ficou famoso por isso, porque todos os outros policiais pegavam o dinheiro. Aí, no dia do julgamento, entre ele, o detetive e a esposa, porque eles estavam se divorciando, aí tem uma cena muito interessante, que ela começa a criticá-lo, porque ela está abandonando. E aí ele fala, mas eu sou honesto. E aí ela diz assim, você foi honesto em uma única coisa, para que você então se achasse no direito de ser desonesto em todas as outras. Porque ele traía sua esposa e por aí vai. É assim que o homem mediano é. Ele faz uma coisa boa, e ele pensa que essa coisa boa anulou todas as coisas ruins que ele continua a fazer. Picareta. Terceiro, por que o fariseu e o homem se considera bom? Porque o fariseu cometia os mesmos pecados dos outros, mas de um modo diferente. Em Romanos capítulo 1, Paulo está condenando toda a humanidade, descrevendo os pecados de toda a humanidade e mostrando, vocês gentios, que somos nós, todo mundo, vocês estão perdidos, porque vejam o que vocês fazem. Mas a partir de Romanos capítulo 2, Paulo volta o seu discurso aos judeus e diz assim, tu, ó judeu, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Vocês condenam, mas vocês fazem as mesmas coisas. Por isso, inúmeras vezes os fariseus eram chamados de hipócritas. Eles faziam as mesmas coisas, mas de um modo diferente. Quer um exemplo? Os fariseus olhavam para Jesus fazendo milagre no sábado. Por exemplo, Jesus curou uma pessoa no sábado. E aí os fariseus disseram, pecado! Você está trabalhando no sábado. Não tem nada a ver, Jesus não estava trabalhando no sábado. Jesus estava curando alguém no sábado. Ele não estava ganhando dinheiro para fazer aquilo. Não tinha nada a ver, fazer o bem nunca é pecado em dia algum. Imagina uma loucura. Está passando na Dutra ali. Está passando na Dutra, tem uma pessoa morrendo do seu lado. Você fala, hoje é sábado, não posso ajudá-la. Estou sendo justo diante de Deus. Mas Deus nunca disse isso. Mas o fariseu interpretava desse modo. Mas mentira. Era uma mentira. Ele mentia para si mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, hipócritas, vocês estão me condenando por libertar essa pessoa. Ele estava enfermo, preso na cama, e eu salvei, eu o libertei. E vocês estão dizendo que o que eu estou fazendo é pecado, porque eu não poderia fazer isso no sábado. Mas vocês, quando o jumentinho de vocês, lá no sábado, eles estão com sede, vocês o desamarram e vocês o levam para beber água. Eu desamarrei essa pessoa. O que vale mais, o seu jumento ou essa pessoa? Jesus está mostrando que eles eram hipócritas, que eles faziam as mesmas coisas de Jesus, mas porque faziam levemente diferente, achavam que mudou só o sujeito ali. Homem para jumento. Aí eles achavam que era totalmente diferente. Nós fazemos isso muitas vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Fulano está fazendo algo lá e você diz, o que é isso, meu Deus? Oh, isso não pode. Aí fazemos algo ligeiramente diferente, muda algum agente, o sujeito ali, o substantivo da história, achamos que não estamos fazendo a mesma coisa. Achamos que não tem nada a ver com a gente. Vejamos um exemplo de hipocrisia e inúmeras vezes nós não notamos quão maligno nós somos. Uma vez uma pessoa de outra igreja estava vindo para a nossa igreja porque estava indignada com o pastor dela. E eu perguntei, por quê? E ela disse, o fulano ele vai viajar para não sei para onde lá. Não lembro para onde que era, mas era um lugar legal, eu acho.
Não sei se, acho que parecia ser um pouco caro. E aí eu falei, olha, mas como é que é na igreja de vocês? O pastor é assalariado, não é? Ele recebe da onde? Como é que é? Quem que estabeleceu o salário dele? Você sabe disso? Não sei. Você sabe se ele tinha herança? O que ele tinha antes disso? Como é que é? Não sei de nada. Mas ele deve estar errado. E ela acusando, dizendo que o pastor amava o dinheiro e tal, não sei o quê. Eu falei, mas fulano, eu não sei, talvez eu não sei da história dele, eu não sei se ele ama o dinheiro, mas você eu tenho certeza. Você eu tenho certeza. Você está criticando, mas essa sua crítica manifesta o seu coração, que na realidade isso é hipocrisia. É você que ama o dinheiro. É por isso que você está tão incomodado. É por isso. Os fariseus cometiam os mesmos erros, mas só porque era diferente, eles não notavam. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi, ele possuía várias mulheres, e ele decidiu sair com a única mulher de Urias, Betseba. O profeta chegou até ele e disse assim, Davi, há um problema em nosso reino. Um homem muito rico, ele possuía várias ovelhas, mas no dia que ele quis fazer um churrasco, ele, ao invés de pegar das suas milhões e milhões de ovelhas, ele foi até a casa de um homem que possuía uma única ovelha e roubou aquela ovelha daquele homem. O que o meu rei acha disso? Davi, na hora, mate-o! Isso não pode! Natan disse, tu és o homem? Só porque eu troquei o substantivo da história ali, o sujeito da história, de ovelha para rei, você não notou que eu estava falando de você? É assim que nós somos inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por cometermos os mesmos pecados dos outros de um modo diferente, achamos que somos bons. Achamos que somos justos. Achamos mesmo. Quarto, os fariseus se consideravam justos porque eles estabeleciam a sua própria justiça. Assim como o homem médio, ele acha que ele é bom, porque ele é o réu do tribunal e ele acha que ele é o juiz, que ele é o legislador. Ele acha que ele é que estabelece a lei. Romanos 10, Paulo falando dos judeus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Eles estabeleceram a própria justiça. Como assim? E por isso eles acharam que eles eram bons. Lembra daquele discurso de Jesus no Sermão da Montanha? Ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Ouviste o que foi dito pelos antigos, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amarás o teu inimigo. Muitos evangélicos, quase todos, interpretam este texto assim. O ouviste o que foi dito significa Antigo Testamento. O eu porém vos digo é o Novo Testamento. É Jesus consertando o que Deus Pai havia dito. É basicamente isso. Isso é uma loucura. Não é essa a interpretação do texto. Porque Jesus mesmo, antes de começar esse sermão da montanha, ele disse assim, não pensem que eu vim revogar a lei, eu não vim mudar a lei. Jesus acaba de dizer isso, começa o discurso, e aí os pastores dizem que Jesus está mudando a lei, é um negócio assim assustador. O que significa este ouviste o que foi dito e eu porém vos digo? Ouviste como os antigos interpretavam a lei? A interpretação deles está errada. Eu, porém, vou dar para vocês a interpretação correta. Por exemplo, ouviste o que foi dito pelos antigos? Odiarás teu inimigo? Gente, não tem isso em nenhum lugar da Bíblia. Não tem em nenhum lugar, nenhum mandamento odiarás o teu inimigo. Isso não existe. Isso não existe. Era uma interpretação errada que eles estavam fazendo. Então Jesus vem e diz assim, vocês estão completamente doidos, porque no próprio Provérbios diz, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Então, não tem esse negócio que eles falaram aqui. Ou seja, eles interpretavam de maneira errada. Como, por exemplo, o adultério. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Como os antigos interpretavam que era adultério? Apenas entrar no motel. Jesus vem e diz assim, você não precisa entrar no motel. Olhar com intenção impura já é pecado. E Jesus não está dando uma nova interpretação. Jesus não está mudando o mandamento, porque a cobiça já estava lá na lei. Não cobiçarás. Olhar com intenção impura é o quê? É cobiçar. Ou seja,
Sabe por que os judeus, os fariseus, achavam que eles eram bons? Em primeiro lugar, porque eles tinham uma interpretação muito pequenininha da lei, muito restrita. Adultério só acontecia se eles entrassem no motel. Eles podiam odiar o seu inimigo. Mas isso aí é fácil, gente. Não precisa nem ter mandamento. É ou não é? Odiarás se a tua sogra é uma jararaca, odiarás. Você pode odiar a sua sogra. Mas não precisa nem de mandamento, gente. Isso aí a gente faz facilmente. Até, logicamente falando, é uma loucura. Aí Jesus vem e diz assim, não, vocês têm que amar o inimigo. É isso que a lei sempre disse. Eu não estou dizendo nada novo. A lei sempre disse isso. Ame o inimigo. Gente, nós temos dificuldade de amar o amigo. Por isso eles achavam que eles eram bons. Porque eles haviam estabelecido a própria lei deles. Como o homem moderno também faz. E a lei que o homem moderno faz é ainda mais baixa. O sarrafo que o homem moderno coloca é lá embaixo. É basicamente o seguinte. Você é uma boa pessoa? E aí o homem moderno diz assim, claro que eu sou. E aí ele se compara às vezes com o Lula. Ele se compara com um político corrupto. Ele se compara com o vizinho dele. Ah, eu nunca matei ninguém. Ah, não, eu nunca matei. Eu nunca pulei a cerca. Eu nunca fiz isso. Não, nunca adulterei minha esposa. Nunca, jamais. Mas ele já viu várias vezes o que não presta. Ele já cobiçou várias vezes. Várias vezes. Ele nunca matou, deu um tiro, pá. Mas já assassinou muitas reputações. Ah, já. Ah, você conhece o fulano lá? Presta não. Vou contar para você um negocinho aqui dele aqui agora. E aniquila, mata a reputação daquele cara. Ah, nunca fez isso, não. Sem nem saber de direito. É aquele pastor lá, ladrão. Mas você sabe? Não sei, deve ser. Nem conhece. Fofoqueiro, mentiroso, enganador, cheio de cobiça. Mas ele acha que ele é bom, por quê? Porque ele estabeleceu a seguinte lei. Olha, se eu não mato ninguém com revólver, se eu não pulei a cerca, eu sou uma boa pessoa. Mas a lei de Deus não é você, a lei é de Deus, não é você que estabelece o padrão. O padrão é de Deus. O padrão de Deus é, você já falou mal de alguém? Vamos falar a verdade, que ele é seu amigo íntimo. Lembra? Entrou na sua casa que você o chamou para comer. Aí quando ele saiu, você falou, nossa, ela está gorda, né? Lembra? Do seu amigo íntimo. Do seu amigo íntimo. Se Deus colocar aqui agora, vamos falar, verdade? Aqui agora, assim, ó, o que você já falou do seu amigo, que você depois se abraça e fala, ei, amigo do peito. Quando ele saiu, o que você falou? Imagina Deus colocar aqui no PowerPoint aqui. Amar o inimigo, não cobiçar, não mentir jamais. Essa é a lei de Deus. Se você quer ser salvo pelas suas boas obras, você tem que cumprir toda a lei, todos os dias de sua vida. Quem fez isso? Qual de vocês fez? Abraão fez? Não fez? Moisés fez? Não fez? Paulo fez? Não fez? Pedro fez? Não fez? Mas é o C. O C que fez. C, aqui do interior. De Guará. Pelo amor de Deus. Terceiro. O publicano. Diz o texto que aquele homem corrupto, que pegava dinheirinho de senhora, ladrão, picareta, sem vergonha, terrível. Esse homem está orando no templo. Esse homem não é como o outro, porque o outro diz o texto que ele orava de si para si mesmo. Esse aqui não, ele nem ergue a cabeça para os céus, nem levanta as mãos para os céus, ele se considera tão pecador. E ele bate no peito e diz, sê propício a mim, pecador. Isso é o que a gente chama de arrependimento genuíno, convicção de pecado, que a Bíblia diz que eu e você não temos capacidade para produzir. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você não pode convencer a si mesmo de pecado. Você não tem a capacidade em si de dizer, eu sou pecador. Você não tem. Não tem. Romanos 2,4.
Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus que te conduz ao arrependimento. Você, por si só, jamais vai bater no peito. Ainda que esteja atolado na lama, você não vai bater no peito e falar, eu estou sujo. É um milagre. É um milagre. E não pense que o publicano se viu como pecador por ser publicano. Arrependimento não é fruto de classe, porque tem pastor comunista que aplica o comunismo dele na Bíblia. Não, o fariseu é o opressor, o publicano é o oprimido, os oprimidos são sempre gente boa, os oprimidos pelo menos se reconhecem como pecadores. Mentira! 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 Nenhum homem neste mundo, não importa a classe, não importa o tipo de pecado, fariseu, publicano, rico, pobre, branco, negro, nenhum tem em si mesmo a capacidade de dizer, eu não presto para nada, eu devia estar no inferno agora mesmo. Nenhum homem neste mundo tem em si mesmo a capacidade de bater no peito e dizer, eu não presto, eu sou lixo, eu sou escória. Nenhum tem. Você não lembra do Jeff Dahmer? Ele matava gente. E depois de mortas, ele tinha contato com essas pessoas, e vocês entendem o que eu estou dizendo. E depois ele comia. Quando ele foi preso, no freezer da casa dele tinha cabeça de pessoa. Tinha pedaço de gente lá dentro. Esse maníaco, no dia do julgamento dele, ele estava em paz. Sabe por quê? Porque psiquiatras disseram para ele que ele era doente. O cara mata a gente, o cara tritura a gente. E ainda assim ele diz, eu estou em paz, eu sou doente. Não é que eu sou pecador, eu sou doente. Eu sou doente. Um pastor que trabalhava na cadeia, notou o seguinte, é impressionante que eu tenho dificuldade de encontrar gente aqui que se declara culpada. É impressionante. Eles até dizem, não, eu matei mesmo. Mas, esse cara merecia. Eu roubei mesmo, mas, eu tive uma infância difícil. Eu fiz mesmo, mas, eu violentei o outro lá. Mas eu fui violentado no começo também. Lá atrás eu fui violentado. Então, ou seja, eu sou uma pessoa traumatizada. Não importa as desculpas que eles davam, mas eles sempre inventavam uma desculpa para justificar o seu crime, assim como o fariseu aqui. Ele roubava, viuvinha, mas ele dava um jeito de justificar aquilo, como o homem moderno faz. Sempre tem uma causa. Ou é o desequilíbrio químico que o levou a roubar. Lembra daquele pastor, eu fiz um vídeo sobre isso, o cara que adulterava e o psiquiatra falou que é porque ele tinha um problema no lobo central? Lembra disso? E ele mas o homem só adulterava com novinha. Olha que coisa, hein? Safadinho. Quando ele via uma senhorinha, aí o lobo frontal dele estava são. Chegava uma novinha, aí ele dava problema. Aí ele tinha problema. Seus picaretas. Não, muito safadinho, né? Não reconhece pecado. Não reconhece pecado. Semana passada? Acho que foi. Uma irmã, não lembro de que lugar do Brasil, me mandou uma mensagem falando sobre aquela nossa série sobre casamento, lembra? E ela falou que a série salvou o casamento dela. Por quê? Por quê? Porque eu falo muito de pecado lá na série. E ela começou a perceber que ela era pecadora. E o modo de ela se relacionar com o marido dela mudou completamente. Completamente. Ontem eu estava em uma conferência, e aí, subindo lá para ir palestrar, uma família me parou, a mulher chorando, e dizendo assim, pastor, eu tomava 7. Que nem meu pai, né? De novo. Cara, quem não sabe, tem que explicar a piada, né? É que meu pai, todos os números, ele fala assim, tinha 4 pessoas, tinha 10 pessoas. E eu ficava vendo e dando risada, né? Agora eu estou igual o pai. Viu? Isso é o juízo de Deus. Todos vocês ficam falando seu pai, meu pai faz. Você vai fazer tudo igual, você vai ver. Você vai ver. E aí, ela dizendo, 7 comprimidos.
E ela, por conta desses comprimidos, ela teve eu não lembro, mas uma doença muito grave, por conta desses comprimidos. E ela contando que começou a nos acompanhar, e ela disse assim, ó: eu sabia que eu era pecadora, mas eu não imaginava que eu era tão pecadora. Ela me disse isso algumas vezes durante a conversa. Acho que pelo menos 2. Eu sabia que eu era pecadora, mas eu não sabia que eu era tão pecadora. E isso me salvou. Bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim. Ela foi entendendo que era pecado, não doença. A confissão de pecado salva casamentos. A confissão de pecado salva-nos da loucura. A confissão de pecado salva-nos do inferno. É isso que essa história diz. O publicano desceu do templo e subiu para o céu. O fariseu subiu para descer. Reconhecer que nós não somos nada. Crer em Cristo Jesus e se arrepender de pecado consiste no centro da fé cristã. E eu ousaria dizer que seria o grande segredo para que vocês tenham um casamento melhor, tenham uma vida melhor, tenham uma vida mais feliz. E eu vou encerrar assim. Se você se considera pecador, maligno, digno de nada, você está sempre grato pelo que você tem. Sempre grato. Sempre grato. Não importa o que aconteça, você considera que você tem mais do que merece, porque você se considera pecador, digno do inferno, ou seja, digno de nada. Quando você tem convicção de pecado, de que você não pode fazer nada, você também é mais gracioso com os outros, como o texto diz. Ele se considerava bom, o fariseu, por isso ele desprezava os outros. Tudo muda quando você tem consciência de que você é injusto. Os que se acham justos foram aqueles que mataram Jesus. Foi o publicano que reconheceu o pecador, que foi salvo. Vamos ficar de pé?